Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é Cristina Martins e o meu trabalho hoje é dar uma visão global sobre a padronização internacional da terminologia do processo de cuidado e nutrição. Gostaria de começar lembrando que essa terminologia não é específica para a nutrição clínica. Escolhemos em nutrição clínica para dar exemplos e práticas relacionadas a essa área, mas que fique bastante claro que a terminologia ela pode ser utilizada para e deve ser utilizada para qualquer área da nutrição. Eu gostaria agora de me apresentar. Nesse momento eu sou representante da Academia de Nutrição e Dietética Americana e também da ASBRAM para a padronização internacional da terminologia do processo de cuidado e nutrição no Brasil. E também membro do consórcio de pesquisa e implementação da terminologia do processo de cuidado e nutrição no Brasil, que é o grupo que está desenvolvendo esse curso agora. Eu sou nutricionista pela Universidade Federal do Paraná há mais de 35 anos, me formei em 1985, na terceira turma do curso de nutrição dessa universidade. Sou mestre em nutrição clínica pela New York University, nos Estados Unidos, doutora em ciências médicas, nefrologia especificamente, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou dietista nutricionista registrada pela Academia de Nutrição e Dietética Americana e também especialista em nutrição renal, a partir de avaliação de currículo, prova, pela Academia de Nutrição e Dietética Americana. E minha outra especialidade também é o suporte nutricional. Nele eu sou clínica certificada pela ASPEN, que é a Associação Americana de Nutrição Parenteral e Enteral, nos Estados Unidos, e especialista também em suporte nutricional aqui pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral. Eu sou presidente do Instituto Cristina Martins de Educação e Pesquisa em Saúde e, nesse momento, coordenadora do Comitê de Nutrição da Sociedade Brasileira de Nefrologia. O assunto é a padronização internacional da terminologia do processo de cuidado e nutrição. Parece bastante complexo, parece subjetivo, mas vamos tentar entender que terminologia quer dizer a linguagem do nutricionista, porque nós estamos falando do processo de cuidado em nutrição e não de outro profissional. Nesse momento, estamos falando do nutricionista. Então, terminologia do processo de cuidado em nutrição quer dizer a linguagem que o nutricionista utiliza para o seu trabalho. Estamos falando de padronização, quer dizer que essa linguagem seja padronizada, seja a mesma, utilizada para todos os profissionais. E internacional, porque nós não queremos que a linguagem seja somente local, de um hospital ou de um país. Ela deve ser padronizada no mundo inteiro. Então, isso não existe aqui oficialmente no nosso país, existe já em outros países, vários outros países, que nós vamos estar falando mais adiante, já padronizaram a terminologia, mas no nosso país nós estamos ainda em fase de treinamento e implantação dessa terminologia. Esse é o nosso objetivo, inclusive, com o nosso consórcio. Nessa nossa apresentação, nós vamos introduzir todo esse assunto e na segunda parte nós vamos apresentar um modelo de protocolo que foi desenvolvido também pelo nosso consórcio para pacientes com doença renal crônica. E dessa forma, você vai ter ideia de como utilizar essa padronização para áreas específicas. A Academia de Nutrição e Dietética Americana que iniciou todo esse trabalho de padronização e ainda é a instituição que organiza, que desenvolve, que implementa, que revisa toda essa linguagem e trabalha com grupos internacionais também para treinamentos e implementação em outros países. O início de tudo isso foi em 2001, quando se desenvolveu os 4 passos do processo de cuidado e nutrição, algo simples, porém já estabelecendo a linguagem, o título de cada passo essencial que o nutricionista dá em seu trabalho. O momento mais revolucionário foi em 2006, quando se estabeleceu já terminologia, linguagem ou títulos,
para diagnósticos em nutrição. E a partir daí, o outro ponto bastante importante, outro momento importante foi 2008, quando se trabalhou a internacionalização, a ideia de se usar essa terminologia no mundo inteiro, e a partir de 2008 se formou grupos internacionais para se trabalhar com a terminologia não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Atualmente, essa terminologia, essa linguagem, ela é revisada anualmente, ela é publicada uma nova versão anualmente também, geralmente no segundo semestre de cada ano. Esse material todo ele é disponível via online a partir de 2014. Existe uma versão impressa resumida, mas é um resuminho só de toda a terminologia, e todo o material explicativo da padronização, ele pode ser acessado online para pessoas que são membros da academia ou que se inscrevem somente para obter esse material específico. Como nós podemos observar, vários países adotaram a terminologia do processo de cuidado e nutrição. Países que têm a primeira língua como o inglês, logicamente tiveram mais facilidade, porque toda a terminologia foi publicada inicialmente em inglês, os americanos. Mas outros países, vários outros países que adotaram a terminologia, eles fizeram a tradução deste material, tá? A tradução dos termos em si e tradução do manual explicativo em muitos países, né? Então, em 2019, por exemplo, nessa publicação, é mostrado que tem 11 línguas e dialetos, né? Publicados já com a terminologia publicada. Então, nós não temos o Brasil aí, infelizmente ainda, oficialmente não. Estamos trabalhando já há alguns anos em relação a trazer oficialmente essa terminologia para o nosso país, e acreditamos que nós estamos na fase final já de parceria entre a academia e a Asbram, para 2021 a gente ter essa tradução para o português, porque não adianta a gente trazer em inglês, logicamente, né? Seria muito difícil para os nossos nutricionistas trabalharem com uma terminologia na língua inglesa. Então, nós temos essa tradução já feita, né? E nós queremos, então, oficializar isso juntamente com a Asbram no ano de 2021. Então, nós estamos em fase final já de parceria e de disponibilização desse material para o nosso nutricionista. A minha representação na Academia de Nutrição e Dietética Americana, junto à Asbram e vice-versa, é num grupo internacional. Então, é um representante de cada país. O Brasil é o mais novo dos representantes. Nós iniciamos uma gestão em 2015, terminou em 2020. Eu continuo ainda por um período de mais 3 anos, até que a gente tenha gente preparada para assumir esse papel dentro do grupo. Então, até 23 a gente espera já ter formado mais pessoas para esse objetivo. O que nós fazemos é, dentro do grupo, trabalhar na implantação, no caso aqui da minha representação é no Brasil especificamente, e em outros países que falem a língua portuguesa, e participar da revisão dessa terminologia toda, dessa revisão anual. Então, toda essa terminologia, depois de trabalhada dentro dos comitês internos da academia, eles passam para a atualização e revisão do grupo internacional, e daí nós podemos colocar todas as nossas opiniões, ter feito um trabalho dentro do país durante o ano, para que a gente possa indicar melhorias, indicar alterações, mudanças que possam ser melhor adaptadas para todos os países do mundo. Dentro desta representação, nós tivemos várias realizações desde 2015. Uma delas foi a publicação de um livro pela ArtMed, juntamente com a Asbram, em 2016, o livro específico de diagnósticos em nutrição, que foi o começo de tudo.
Fizemos também em 2016 a tradução de todo o material para o português, do inglês para o português, foram mais de mil páginas, né, de tradução. Lembrando que todo esse trabalho aqui é voluntário, toda a representação é voluntária. Fizemos várias teleconferências mensais com o grupo internacional e da academia. Fizemos reuniões presenciais anuais, a primeira foi agora com a pandemia em 2020, que nós fizemos online, mas uma vez ao ano a reunião é presencial em Chicago, onde é a sede da Academia de Nutrição e Dietética Americana. Já fizemos dezenas, talvez centenas de apresentações e treinamentos pelo Brasil sobre esse assunto, com o objetivo de formar multiplicadores. Diversas entidades já têm pelo menos os diagnósticos em nutrição padronizados, principalmente grandes hospitais. E também trabalhamos em treinamentos para implantação em instituições de ensino e de saúde. E um grande marco para a gente em 2020 foi a formação do nosso consórcio. E, enfim, nós conseguimos montar um grupo de pessoas que tem o foco realmente na implantação da terminologia e começando com a Universidade Federal do Paraná como o primeiro centro de referência para treinamento da terminologia do processo de cuidado e nutrição no Brasil. Então, nós temos aqui um momento histórico, né, que com certeza vai nos ajudar muito a melhorar e a aumentar a velocidade das nossas ações de implantação em nosso país. Muito bem, agora uma pergunta extremamente importante. O que você acha que evidencia e valoriza o trabalho de um profissional? Pode ser o trabalho de um nutricionista, mas também pode ser de qualquer outro profissional. Que palavra que vem à sua cabeça que resume isso? O que evidencia e valoriza o trabalho de um profissional? Será que você pensou em ética, em conhecimento, em ter relacionamentos? Que palavra é essa que você encontraria para resumir aquilo que evidencia e valoriza o trabalho de um profissional? Vamos lá? É isso mesmo, foi assim que você pensou? A palavra é resultados. Um profissional precisa trazer resultados. Quer dizer o quê? Um profissional precisa resolver o problema do seu cliente. Então, a palavra que resume, o que evidencia, o que valoriza um profissional é resultados. Precisamos dar resultados. Se nós vamos dar resultados, nós precisamos documentar resultados também. Então, resultado é uma palavra tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que eu sempre digo, vamos escrever resultados na nossa testa. Tem que estar escrito na nossa testa para que cada manhã que a gente acorda e que vai trabalhar, a gente olha para o espelho e diz assim, opa, eu quero ser um grande profissional, portanto, eu vou focar em dar resultados, eu vou resolver os problemas do meu cliente, eu vou me tornar um profissional evidenciado, diferenciado. Então, a palavra é essa, resultados. E em se falando de resultados, eu gosto muito dessa citação da Indira Gandhi, que ela diz, o mundo exige resultados. Não conte aos outros as tuas dores do parto. Mostre o teu filho. Ela quer dizer que então nós precisamos mostrar o resultado e não necessariamente o percurso do problema, por mais dores que a gente tenha sentido. Né? E aí eu coloco para o nosso trabalho de nutricionistas tudo isso, né? E historicamente nós somos treinados a mostrar muito mais as dores do parto. Eu colocaria aqui a avaliação como
as dores do parto, né? Então a gente coloca, por exemplo, num prontuário eletrônico, a gente escreve lá metade de uma folha só de dados de avaliação, comparativos, etc., inclusive dados que estão normais. E aí não falamos quase nada de diagnósticos, não falamos muito sobre a intervenção e quase nunca mostramos o que é que nós resolvemos do problema inicial do indivíduo, porque acaba não dando tempo, porque a gente fica tão fixado dentro de dados de avaliação que não damos a sequência final, que é contar para os outros sobre os resultados. O que interessa mais às pessoas? Interessa mais, eu estou dizendo às pessoas, os nossos clientes também, os profissionais que a gente trabalha junto. O que interessa mais a essas pessoas é que a gente resolva o problema do nosso cliente. Então, o médico que trabalha com a gente ou o gestor que trabalha em outra área, ele quer saber quantos problemas que nós resolvemos, ou de quantos indivíduos nós resolvemos os problemas. Então, é muito mais importante a gente demonstrar o que é que a gente fez em termos de resultados do que a gente escrever meia página, uma página de dados de avaliação, que são nada mais, nada menos do que as nossas dores do parto. Vamos falar agora sobre o empoderamento, usando a terminologia para o próprio profissional, para o nutricionista. Então, quando a gente usa, por exemplo, a palavra nutricional, e a gente usa muito nutricional, ela é uma palavra muito genérica. A gente fala avaliação nutricional, a gente fala educação nutricional, e qualquer profissional pode estar usando a palavra nutricional porque ela é genérica e ela foca muito mais no cliente do que no profissional. Vou fazer aqui uma comparação. Se você fala avaliação em nutrição e se você fala avaliação em enfermagem. Nesses dois aspectos, o foco foi o profissional. Então, foi uma avaliação feita por um profissional. Quando a gente fala avaliação nutricional, ela pode ter sido feita por qualquer profissional, porque é uma palavra mais genérica. Então, pensando até que nutricionista, né? Ele não é chamado de nutricionista dentro dessa tradução ao pé da letra em muitos países. Por exemplo, o profissional mais capacitado em nutrição nos Estados Unidos, ele é chamado de dietista. Então, o nutricionista é o menos capacitado, o dietista é o mais capacitado, embora eles estejam tentando mudar tudo isso, né? Hoje ainda é um estigma a palavra nutricionista. Se usa como mais capacitado o dietista. E aqui no Brasil, não, nós temos uma palavra só que é nutricionista. Então, o ideal seria a gente dizer assim, avaliação do nutricionista, só que ficaria muito diferente as traduções, né, que nós estamos usando de terminologia de línguas, por exemplo, que colocam dietista como nutricionista. Então, a gente pensou que para não ficar muito longe das traduções, porém empoderar mais o nutricionista, que a palavra nutricional deveria ser substituída por em nutrição. Inicialmente, nós usamos até denutrição, então uma avaliação de nutrição, para a gente soou melhor. Porém, o pessoal lá da linguística, né, quando a gente escreveu o primeiro livro lá junto com a Asbram, disse que o mais correto é falar em nutrição ao invés de nutrição. Então, nós usamos, dentro de toda a terminologia, na tradução que nós fizemos, todo o processo e toda a terminologia está colocando um foco maior no profissional, no sentido de colocar em nutrição. Então, nós estamos falando avaliação em nutrição, nós estamos falando diagnóstico em nutrição, nós estamos falando intervenção em nutrição, nós estamos falando de monitoramento e aferição em nutrição, educação em nutrição, aconselhamento em nutrição, para que isso remeta ao profissional nutricionista, para que não fique sendo usada uma palavra genérica como é o nutricional. E se resultados é tudo aquilo que nos interessa mais, porque é aquilo que nos enaltece dentro da profissão, do que nos valoriza dentro da nutrição, o que é que nós precisamos fazer para melhorar os nossos resultados?
Logicamente, nós precisamos mostrar os desfechos em pesquisa, os nossos resultados em pesquisa. Então, nós temos que mostrar que as nossas ações, as ações que nós fazemos para os nossos clientes, elas conseguem melhorar o problema deles. Então, tudo isso precisa, logicamente, ser baseado em publicações. Só que nós não podemos fazer isso, essas pesquisas, quando cada um de nós utiliza um termo diferente para cada coisa. Então, a gente não tem condições de juntar uma mesma intervenção, por exemplo, porque cada indivíduo, cada nutricionista chamou essa intervenção de nome diferente. Então, todo o trabalho de mostrar desfecho, de divulgar desfecho, fica muito dificultado quando nós não falamos a mesma língua. Onde começamos então? Começamos na prática clínica. Nós temos que começar com a padronização dentro do nosso trabalho, dentro do nosso escopo de trabalho, para daí então a gente ter uma melhor possibilidade de mostrar resultados para a sociedade. Opa, então padronizar é importante, não é mesmo? Então, aqui a gente poderia fazer uma lista imensa de benefícios, né? Vamos colocar aí 10 benefícios, né, que a gente poderia elencar facilmente de se padronizar o processo de cuidado em nutrição, a linguagem do nutricionista, né? Podemos começar com assegurar a qualidade do cuidado, né, para os nossos clientes. Promover a melhoria da qualidade no atendimento, melhorar a comunicação entre profissionais, entre nós mesmos e entre nós e outros profissionais, ou entre nós e outras instituições. Podemos otimizar o estabelecimento de prioridades no planejamento da intervenção em nutrição, porque, logicamente, se a gente fala a mesma língua, a gente consegue estabelecer melhor as prioridades. Conseguimos escolher melhor os nossos objetivos de forma mais realista e mensurável, porque a terminologia está padronizada, e aí chegar, né, numa melhor compreensão de resultados. A padronização pode nos auxiliar significativamente na documentação em prontuários, em qualquer outro registro, não necessariamente prontuário clínico. Pode ajudar na gestão dos serviços em nutrição em qualquer área da nutrição. Pode identificar as contribuições específicas do nutricionista no cuidado da saúde. Pode, sem dúvida nenhuma, facilitar o pagamento dos serviços em nutrição. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem que fazer um relatório imenso se a gente quer um ressarcimento, né, do nosso cliente para um serviço nosso. Se fosse tudo padronizado e, melhor ainda, se fosse tudo informatizado de maneira padronizada, a gente não precisaria estar escrevendo grandes relatórios, se explicando de tantas formas para a gente ter o pagamento devido dos nossos serviços, porque tudo ficaria muito mais facilitado. E, por fim, melhorar a visibilidade do profissional, né, do nutricionista na equipe de saúde e na comunidade. A gente elenca 10 razões, mas poderiam ter muitas outras razões, sem dúvida nenhuma, de benefícios, né, para se padronizar. Agora vamos entender o modelo do processo de cuidado e nutrição. O processo de cuidado e nutrição são esses 4 passos. Então, vamos começar com o processo. O processo é o passo 1, avaliação e reavaliação, o passo 2, diagnóstico, o passo 3, intervenção e o passo 4, monitoramento e aferição. São 4 passos simples, nada de anormal ou complexo dentro do que nós estamos falando aqui. Os 4 passos, eles poderiam ser passos de qualquer outro profissional, não necessariamente só de nutrição. Então, os passos são simples. O que a gente chama de modelo é esse desenho, esse gráfico, né? Esse modelo gráfico. Isso foi desenvolvido pela Academia de Nutrição e Dietética Americana, mas também poderia ser um modelo que poderia ser utilizado para qualquer outra profissão, não o desenho, mas as palavras e o modelo. Quando a gente olha para o modelo, a gente vai entender que os passos são contínuos, então saindo de um volta para outro, saindo de um volta para outro, a palavra reavaliação dentro do
primeiro passo, que é a avaliação, é no sentido de que pode ter chegado no monitoramento e aferição e visto que o resultado não foi alcançado com a intervenção que foi selecionada. Então, começa de novo, como já foi feita uma primeira avaliação, agora será feita uma reavaliação e volta tudo de novo para o processo. Então, o processo em si é simples. Ao redor dessa bola interna, tem uma bola de cinza mais clara, que ali são o que é de necessidade direta do nutricionista para que ele aplique os 4 passos. O que nós temos ali? Nós temos ali o pensamento crítico, nós temos ali conhecimento em nutrição, nós temos ali habilidades, o nutricionista precisa ter habilidades, ele precisa ter ética, e são exemplos, então, de palavras, de condições que são essenciais para o nutricionista, de maneira direta, para ele aplicar o processo de cuidado em nutrição. O círculo cinza mais escuro são necessidades indiretas, como, por exemplo, o sistema social, o ambiente de prática. Então, são situações indiretas para que aconteça os 4 passos internos, que a gente chama, do processo de cuidado e nutrição, do trabalho do nutricionista. A gente olhando para fora desse gráfico, nós vamos ver que tem sistema de triagem e referência. Não faz parte dos 4 passos. O que quer dizer isso? Quer dizer que triagem e referência não são passos essenciais do nutricionista. Isso é bem verdade. A triagem leva o cliente para dentro do processo, mas poderia também ser por referência. O que quer dizer isso? Um sistema de triagem, como um instrumento de triagem de desnutrição, por exemplo, nós vamos dar um modelo lá no nosso protocolo do consenso para pacientes com doença renal crônica mais adiante. O sistema de triagem é o resultado de um instrumento de triagem ou desse sistema de triagem é risco. Então, o indivíduo tem risco de algum problema. Se ele tem risco, que pode ser avaliado por um leigo, pode ser avaliado pelo próprio paciente, essa triagem, ela pode ser feita, aplicada por familiares, pode ser aplicada por enfermeiros, por médicos, por profissionais que possam identificar o risco de algum problema relacionado à nutrição. Mas são pessoas não especializadas. Então, se não são especializadas, elas estão fora do processo profissional, que seriam os 4 passos internos. A triagem, então, é essa identificação de risco de algum problema, e referência seria quando o cliente chega para o nutricionista ou chega para avaliação depois que ele foi referido ou por um médico, que é um profissional, por outro nutricionista, ou pelo próprio vizinho. O vizinho foi atendido por um nutricionista, ele gostou, deu resultado para ele, lembra que a palavra resultado é muito importante, e ele fez uma referência do vizinho para o vizinho procurar esse nutricionista, e a referência encaminhou então esse cliente para dentro do processo de cuidado em nutrição, que é específico do nutricionista. A mesma coisa acontece com o sistema de gestão de resultados. Então, não necessariamente o gestor de resultados é o mesmo nutricionista que aplicou o processo de cuidado no cliente. Pode ser o nutricionista, mas pode ser outro profissional também. Não necessariamente um gestor de resultados, ele é um nutricionista. Que bom que o nutricionista esteja preparado para esses cargos, mas não necessariamente é um nutricionista. O que esse gestor de resultado faz? Ele avalia o quanto de resultados que um nutricionista está dando para avaliação e diagnóstico, intervenção e monitoramento e aferição, ou seja, de resultados para vários clientes, um nutricionista para vários clientes ou vários nutricionistas para seus clientes. Então, o gestor, ele avalia resultados do profissional em si, dentro de um sistema, né? Dentro de uma
instituição, dentro de uma entidade. Então, é isso que faz um gestor de resultados. Então, tanto o sistema de triagem triagem e referência, quanto o sistema de gestão de resultados, eles não são parte do processo de cuidado e nutrição, que o processo de cuidado e nutrição está bem claro. São os 4 passos dados por um nutricionista para trazer resultados ao seu cliente. Então, esses 4 passos são passos diretos de um nutricionista. Se a gente disser assim, poxa, mas poderia ser aplicado para outro profissional, como você disse, será? Pode sim. Vamos colocar aqui, eu gosto muito do exemplo de um mecânico, né? Então, vou colocar aqui que eu sou leiga em mecânica de carro e tô lá olhando o meu carro e vi que tem um vazamento no meu carro, tem uma sujeira, eu não sei se é óleo, eu não sei se é combustível, porque eu sou leiga no assunto de motor de carro, mas eu vejo que tem um vazamento na minha garagem, então é um vazamento do meu carro. Eu identifico, então, eu faço uma triagem de risco. Como eu não sou especialista, eu não posso dizer qual é o problema do meu carro. Então, eu faço uma triagem. O quê? O meu carro está com risco de algum problema maior ou de algum problema. O meu carro pode me deixar na mão a qualquer momento. Então, eu faço uma triagem de risco porque eu não sou especialista, eu não sou mecânica e não entendo nada de carro. Eu vou e levo o meu carro para o mecânico. O mecânico aí é o especialista. Então, eu já pratiquei ali o sistema de triagem no meu carro, sendo leiga, e eu entrei no processo de cuidado aqui, que é do mecânico. Ele vai fazer o quê? Uma avaliação do meu carro. Ele vai olhar vários pontos do meu carro, ele vai avaliar vários dados que ele tem de referência no meu carro. Ele vai dar um diagnóstico do problema, então ele pode dizer que furou sei lá o que, o tanque, sei lá, se o carburador pode furar e vazar, mas faz de conta, vamos dizer que furou o tanque de combustível. Ele pode dar este diagnóstico, ele vai fazer a intervenção, que é o quê? Arrumar o furo, ele vai trocar lá o equipamento inteiro, ele vai soldar, não sei o que ele vai fazer, porque ele é o especialista, ele vai fazer a intervenção no meu carro. Ele vai fazer o monitoramento e vai fazer a aferição se o meu carro está com o problema resolvido. Então, o meu carro não está vazando. Se o meu carro ainda estiver vazando, esse mecânico vai começar tudo novamente. Ele vai fazer o quê? Uma reavaliação, ele vai dar um diagnóstico que agora o furo não é no tanque, o furo é, não sei, numa outra parte do carro. Ele vai fazer a intervenção que ele conhece para este outro problema, outro diagnóstico que ele deu, e ele vai novamente fazer um monitoramento se o problema do carro está resolvido e vai fazer a aferição no momento que cessou o problema do carro. Então, o processo de cuidado, ele poderia ser usado, por exemplo, por um mecânico ou como para qualquer outro profissional, ele passa por esses processos. Então, ele não necessariamente é específico de um nutricionista. Por isso eu comecei dizendo que o processo em si, ele é muito simples. O processo acontece que dentro de cada passo do processo específico de cuidado em nutrição, nós temos uma terminologia para cada passo. Então, aí sim vai ficar específico para o nutricionista. A terminologia é muito mais específica do que o processo em si. Na avaliação, por exemplo, nós vamos ter uma lista de mais de 1000 termos padronizados para uso do nutricionista. Em diagnóstico, nós vamos ter quase 200 termos padronizados para uso específico do nutricionista. Então, o que realmente é mais complexo dentro dessa coisa toda é a terminologia. Mas é extremamente importante que a gente entenda isso aqui. Isso aqui tem que estar na nossa cabeça agora. São os 4 passos diretos
do processo de cuidado, que para nós agora é específico em nutrição. A de avaliação, D de diagnóstico, I de intervenção, M e A de monitoramento e aferição. Nós estamos montando aqui um acrônimo que vai se tornar agora, vai formar o acrônimo ADMA. A de avaliação, D de diagnóstico, I de intervenção, MA de monitoramento e aferição, ADMA. Então, isso não pode ser esquecido. Em outro momento mais adiante, nós vamos inclusive falar do formato padronizado para escrever de forma padronizada para o nutricionista, num prontuário, num relatório técnico, no formato ADMA, que utiliza, né, um acrônimo que utiliza as iniciais do processo de cuidado e nutrição. A de avaliação, D de diagnóstico, I de intervenção, MA de monitoramento e aferição. Então, isso é muito importante para a gente guardar nesse momento. Nós temos que guardar que esse indivíduo vai passar por todos esses processos e nós vamos escrever cada processo no acrônimo ADMA. Tem uma outra coisa bastante importante neste momento, que é entender dentro da terminologia a palavra cliente. Quando a gente fala cliente, muita gente não gosta, mas cliente dá a impressão que eu estou preocupada com o ressarcimento financeiro. Quando eu chamo de cliente, ele não é grave e eu estou querendo receber desse cliente. Não tem nada a ver dentro da terminologia padronizada, muito pelo contrário. A palavra cliente é a palavra padronizada dentro do processo, até porque nós estamos falando de uma terminologia que é padronizada para qualquer área da nutrição. Então, nós não estamos falando de uma área específica de clínica. Se a gente estivesse falando de unidades de alimentação e nutrição, em serviços de saúde pública, em todas nutrição esportiva, a palavra cliente se encaixaria. Então, cliente é a palavra que significa indivíduo, um indivíduo que a gente atende, ou significa uma população que a gente atende. Pode ser cliente usado para essas duas coisas, população ou indivíduo. E também serve para os indivíduos de apoio. Por exemplo, um familiar do meu cliente também é meu cliente. Um funcionário da empresa que eu faço educação é meu cliente, o cuidador do paciente é meu cliente. Então, a palavra cliente também é padronizada dentro do processo de cuidado e nutrição. Então, são palavras que são interessantes, importantes, que a gente se acostume, né? Tanto os nomes, os termos, quanto algumas palavras que são padronizadas e elas têm razão para ser padronizada. Ninguém colocou ali para elitizar ou para simplesmente mudar ou para simplesmente só enaltecer o nutricionista ou ser diferente. Não. A razão é que toda terminologia, toda padronização, ela é para qualquer área que o nutricionista trabalhe. Então, ela precisa ser uma padronização com temas, com nomes, com títulos mais amplos. Vamos explorar um pouquinho mais as relações entre os passos do processo de cuidado e nutrição. Então, quando a gente pensa ali na avaliação, né, que é também a reavaliação, porque se você já fez e voltou, é uma reavaliação, se você fez a primeira vez, é uma avaliação. Na avaliação, nós temos lá os indicadores, você pode chamar de parâmetros, né? Nós temos lá os dados que são normais e anormais dentro da avaliação. Esses dados ou indicadores ou parâmetros dentro do processo de cuidado e nutrição, dentro da terminologia internacional, eles são chamados de sinais e sintomas.
Então, não esqueça disso. Quando fala-se de sinais e sintomas dentro da terminologia, nós estamos falando de indicadores de avaliação, ou de parâmetros de avaliação, ou de dados de avaliação. Então, isso é muito importante. Então, é na avaliação que a gente identifica sinais e sintomas. E a gente identifica também dentro da avaliação a etiologia, ou seja, a causa do problema. É ali que nós estamos buscando, né? Buscando os problemas e por que eles ocorreram, etc, etc. Então, dentro da avaliação ou reavaliação, nós temos a identificação de sinais e sintomas e a causa deles, que seria a etiologia. O que seria então, depois disso? O rótulo do problema é o diagnóstico. O diagnóstico, ele rotula o problema. Ele diz assim, o que estava anormal, dentro de tudo aquilo que estava anormal na avaliação, o que é que a gente sintetiza como o problema ou os problemas. Então, o diagnóstico é a rotulagem do problema em nutrição encontrado para o cliente. A intervenção, ela tem a finalidade, então, de resolver o problema e resolver principalmente a causa do problema, e na raiz do problema, na causa do problema. A intervenção, ela pode minimizar ou ela pode eliminar completamente o problema. Então, quando a gente diz resolução, ela pode ter melhorado ou pode ter resolvido completamente, mas a intervenção tem que ter feito alguma diferença do começo para agora, né? Do começo do problema para agora. E o monitoramento e aferição, ele indica ou avalia e acompanha, é o acompanhamento, na verdade, os dados, os sinais e sintomas. Então, ele é exatamente, o monitoramento e aferição é exatamente igual à avaliação e reavaliação. São os dados, são os sinais e sintomas que são avaliados ao final para se dar uma conclusão de que o problema foi minimizado ou foi resolvido. Então, quando a gente fala de terminologia de avaliação e reavaliação e fala de terminologia de monitoramento e aferição, que é o último passo, a terminologia é a mesma. A única diferença é que dentro do monitoramento e aferição, nós estamos avaliando os resultados. O que é que melhorou do começo até agora com a intervenção que foi realizada. Agora, uma parte bastante importante, veja que nós estamos evoluindo e vamos falar agora da divisão, né, de como é que são divididas as categorias e grupos e subgrupos dentro do processo de cuidado e nutrição. Então, naquela bola lá dos 4 passos, nós colocamos aqui os 4 passos em forma de tabela. Então, na primeira categoria, avaliação e reavaliação, observem que é a que mais tem termos padronizados. Nós temos lá o grupo da história relacionada à alimentação e nutrição, de medidas antropométricas, dados bioquímicos, testes e procedimentos clínicos, achados físicos focados na nutrição, história do cliente, instrumentos de avaliação e monitoramento. Aí alguém pode dizer assim, pô, mas não é nada de diferente do que eu faço. Não é nada de diferente do que a gente faz. A única coisa é que o nome agora está padronizado desta forma. Eu não chamo de história clínica, eu não chamo de antropometria, eu chamo de medidas antropométricas, eu não chamo de história clínica, eu chamo de história relacionada à alimentação e nutrição, ou história do cliente, se for uma história clínica de coisa passada já. Eu não chamo de exame físico, eu chamo de achados físicos focados na nutrição. Então, essas são as terminologias da divisão da categoria de avaliação e reavaliação. Então, é a categoria que mais tem termos, que mais tem também divisões. Então, logicamente, é uma parte muito importante do nosso trabalho, é baseado na avaliação que nós encontramos os problemas e depois que a gente vai avaliar os resultados. Então, logicamente, a parte de avaliação ela tem que ser muito bem destrinchada com todos os dados possíveis a gente utilizar para se chegar a um problema em nutrição do indivíduo e estabelecer
uma intervenção e depois voltar para avaliar se aquilo foi melhorado ou resolvido totalmente, que é a parte de monitoramento e aferição de resultados. Diagnóstico e nutrição tem 192 termos atualmente e ele está dividido em ingestão, então termos de ingestão é a maior parte, termos de clínica e termos de comportamento e ambiente. Então nós temos também diagnósticos que não são só baseados em o que a pessoa ingere, nós temos também de como a pessoa se comporta ou até mesmo do ambiente físico que ela está. Desde que a gente possa intervir com o nosso trabalho destinado à nutrição, este pode ser um diagnóstico em nutrição. Nós vamos ver mais adiante toda essa lista de diagnósticos em nutrição. Aí nós vemos a intervenção. Como é que está dividida a categoria intervenção? Em termos de oferta de alimentos ou nutrientes, termos de educação e nutrição, que é uma outra intervenção, termos de aconselhamento e nutrição, separado de educação e nutrição, termos de coordenação do cuidado em nutrição por nutricionista, isso é muito importante porque é a sequência que nós podemos dar, que não necessariamente nós estamos trabalhando com o indivíduo, mas nós coordenamos o trabalho dele com outro profissional que pode ser nutricionista ou pode ser um dentista, por exemplo, nós encaminhamos esse nosso cliente para esse outro profissional e nós continuamos coordenando o trabalho porque nós temos que mostrar o resultado daquilo que nós começamos. Então, o trabalho continua sendo nosso. Por isso, existe uma categoria ali de coordenação do cuidado em nutrição por nutricionista dentro de uma intervenção. E a intervenção mais recente, que é baseada em saúde pública, que é a ação em nutrição baseada na população. Então, existem termos específicos de intervenção também dentro desse grupo. E aí, o monitoramento, observe que tem todos os grupos de avaliação e reavaliação, exceto história do cliente. Por que que não tem história do cliente em monitoramento e aferição? Porque essa parte da avaliação, ela é destinada a gente coletar dados do cliente que são importantes, mas que a gente não tem intenção de mudá-lo. Por exemplo, a gente pode querer saber a profissão do nosso cliente, a gente pode querer saber a raça do nosso cliente, porém nós não vamos fazer nenhuma intervenção para mudar isso. Nós podemos querer saber a renda do nosso cliente dentro da história do cliente, mas nós não vamos fazer nenhuma intervenção como profissionais para mudar isso. Então, história do cliente são aqueles dados que são importantes para tanto se dar o diagnóstico quanto para se fazer uma intervenção, só que nós não vamos utilizar para monitorar resultados. Então, ele não existe na última categoria de monitoramento e aferição. Então, observe isso aqui, esse quadro é extremamente importante da gente guardar, né, da gente ter isso em mente, porque nós vamos trabalhar com cada termo desse. E existem áreas da nutrição, áreas de atuação, que vão, logicamente, focar mais em uma ou outra intervenção, ou em dados mais de um foco da avaliação. Então, cada área de atuação, logicamente, vai ter definições específicas de trabalho, né, que vai se ter termos mais usuais, mais comuns de uso naquela prática. E por isso mesmo que nós escolhemos fazer esse nosso primeiro workshop em clínica, porque nós vamos destrinchar um pouco como é que a gente trabalha com esses termos numa única área, né? Mas que isso não é única realmente, pode ser trabalhado com qualquer área da nutrição. Então, os termos e a terminologia padronizada, ela serve para qualquer área da nutrição e não especificamente só em nutrição clínica. Vamos agora explorar um pouco mais, dando um pouquinho de exemplos sobre avaliação e reavaliação, primeiro passo do processo, já entendemos que é extremamente importante. Agora vamos detalhar um pouquinho mais a avaliação e reavaliação.
temos de novo, né, os grupos dentro da categoria, que é a história relacionada à alimentação e nutrição. Aí entra a coleta de dados de ingestão, de administração de alimento, nutriente, medicamentos, uso de medicina complementar alternativa, dados sobre conhecimento relacionado à alimentação e nutrição, sobre crenças relacionadas à alimentação e nutrição, sobre a disponibilidade de alimentos e suprimentos, sobre a atividade física, sobre a qualidade de vida, tudo isso, todos esses dados entram dentro desse grupo de história relacionada à alimentação e nutrição. Medidas antropométricas a gente conhece bem, altura, peso, IMC, os índices de crescimento, né, os percentis de crescimento, as dobras, as circunferências e a história de peso também entra aqui. Os dados bioquímicos, testes e procedimentos clínicos, eles são um pouco mais amplos do que a gente está acostumado. Nós estamos acostumados só com dados laboratoriais bioquímicos dentro dos nossos treinamentos, e aqui ele amplia um pouco mais o que entra como dado de avaliação. Aqui entra também taxa metabólica, testes de esvaziamento gástrico, ultrassom, uma série de dados de imagem aqui podem entrar como marcadores, indicadores de avaliação e reavaliação nutricional dentro desse grupo. Achados físicos focados na nutrição, entram aqui os dados de aparência física, né, tanto de tecidos de regeneração rápida como massa muscular, massa gorda, entra também avaliação de edema, tudo isso está em achados físicos. A mesma aparência do indivíduo com relação ao emocional dele está aqui relacionado a esse grupo, né, um dado que está padronizado dentro, a terminologia está padronizada dentro desse grupo. A história relacionada do cliente, a história do cliente, na verdade, é a história pessoal, a história clínica, a história de saúde, a história cirúrgica dele, tratamentos anteriores, uso anterior de medicina complementar alternativa, a história social do indivíduo. São dados que nós precisamos, só que não vamos fazer nenhuma intervenção para eles serem modificados. E esse grupo de instrumentos de avaliação e monitoramento de desnutrição é um grupo mais novo da avaliação, onde junta dados, né? Inicialmente seria, então, instrumentos integrados, é onde usa um pouco disso, um pouco daquilo, como é a avaliação subjetiva global, a mini avaliação nutricional, mais usada para idosos, né? Ou a gerada pelo paciente. Então, são esses instrumentos que juntam dados, né, integrados dos outros grupos de avaliação. Então, esse é o mais novo grupo de avaliação e reavaliação dentro da terminologia padronizada. Agora vamos apresentar como é que é a cara de uma ficha onde nós temos toda a terminologia, só os termos, né? Então, aqui é uma ficha de avaliação e reavaliação em nutrição. Essa é a ficha mais longa, porque como nós vimos, é a que mais tem termos padronizados. Então, nós temos só um pedacinho da ficha aqui. Essa ficha tem talvez umas 4, 5 páginas. E nós vamos entender agora que dentro dessa ficha, ela está toda organizada da maneira como nós falamos ali, dentro dos grupos, né? Que nós vamos ter ali, por exemplo, um primeiro grupo, história relacionada à alimentação e nutrição, e todos os termos padronizados. Nós temos uma primeira coluna onde vão ter os termos, cada termo está numa linha, e nós vamos ter também do lado os códigos. Então, nós temos ali o FH 1.1.1.1.1. Então, esse código não pode ser modificado, ele não pode ser traduzido de forma diferente. Esse código ele tem que valer no mundo inteiro. Então, se vem um chinês, por exemplo, com um dado escrito em chinês, se eu tenho dado de avaliação codificado, mesmo que seja por meio informatizado, eu consigo saber o que é aquele dado dentro da língua portuguesa. Então, o código não pode mudar, ele é utilizado com a finalidade de você reconhecer isso em qualquer língua, né? Por isso que nós temos a codificação ali do processo, e também para facilitar toda a informatização.
Se a gente pegar uma ficha dessa e der um exemplo, né? Vamos colocar ali um exemplo simples, que é a ingestão de fibra. Lembra que está dentro desse primeiro grupo, que é a história relacionada à alimentação e nutrição. Então, um dos dados padronizados é a ingestão de fibras. Então, a ingestão de fibra, nós podemos ter uma opção de avaliar a ingestão total de fibra, ou a ingestão de fibra solúvel, um outro item padronizado, ou a ingestão de fibra insolúvel. Nós podemos fazer as 3 avaliações ou nós focarmos em uma só, ou em 2 só. Não há problema nenhum. O que nós queremos dizer ali é que isso está padronizado desta forma e cada dado dividido em 3 partes para a fibra, cada dado é um dado codificado separadamente. Então, vamos usar este exemplo, inclusive, da ingestão de fibra até o final para a gente entender como é que este mesmo termo ele vai evoluindo dentro do processo de cuidado e nutrição, dentro da padronização. Agora vamos ao segundo passo do processo de cuidado e nutrição, que é o diagnóstico. Então, uma vez levantados dados de avaliação, os dados anormais de avaliação, que podem ser vários, eles vão ser rotulados. Então, alguns dados podem identificar um problema, outros dados outro problema. Então, não há limite de quantos diagnósticos em nutrição um cliente pode ter. A única situação é que, para se resolver esse problema com a intervenção, é melhor que se escolha diagnósticos prioritários. Então, o que é mais importante de se resolver primeiro, tanto para o nutricionista como para o cliente. Então, o próprio nutricionista, que pode ser junto com o cliente, ele pode identificar quais são aqueles diagnósticos prioritários para se resolver primeiro. Mas elencar vários diagnósticos não é problema nenhum. A gente diria assim que, de maneira geral, elencar para resolver, que é para fazer a intervenção, 1, 2 ou 3 no máximo, mesmo que o indivíduo tenha muitos outros. Até porque quando se resolve um problema, um diagnóstico em nutrição, muitas vezes automaticamente outros podem ser resolvidos. Então, um cuidado é esse, de se escolher o diagnóstico ou os primeiros diagnósticos prioritários do indivíduo para ele seguir adiante na intervenção. A categoria de diagnósticos em nutrição é dividida em 3 grupos: diagnósticos de ingestão, que são a maioria, diagnósticos de clínica e diagnósticos comportamentais ambientais. No grupo de ingestão estão os problemas de ingestão excessiva ou subótima, sempre lembrando que diagnóstico é igual a problema, de alimento ou nutriente comparado às necessidades medidas ou estimadas. Os diagnósticos relacionados à clínica são aqueles problemas em nutrição que estão relacionados a condições clínicas ou físicas. E comportamental ambiental são problemas de conhecimento, atitudes, crenças relacionadas à nutrição, meio ambiente, acesso a alimentos e segurança alimentar. Voltamos para aquela lista de diagnósticos padronizados e vamos dar um exemplo aqui que a gente já começou, né? Avaliando agora, fizemos a avaliação de fibras, tinha 3 termos padronizados para fibras e agora nós vamos ter 2 diagnósticos possíveis para a ingestão de fibras. Ou ela vai ser uma ingestão de fibra subótima ou ela vai ser uma ingestão de fibra excessiva. Então, 2 termos, né, padronizados para diagnósticos relacionados aqui ao nosso exemplo, que é a ingestão de fibras. Precisa ficar muito claro o que é diagnóstico em nutrição. Lembrando, diagnóstico é igual a um problema. Então, diagnóstico em nutrição é a identificação de um problema existente relacionado à nutrição. Ou seja, é um problema que tem que ter a possibilidade de ser resolvido ou minimizado a partir da
intervenção de um nutricionista. Então, diagnóstico é igual a problema, não podemos esquecer disso. A ideia de que diagnóstico é algo relacionado à clínica é muito estreito, é um pensamento muito estreito. Diagnóstico pode ser em qualquer área. Nós temos um problema, nós temos um diagnóstico. E dentro da nutrição, eu vou dar um exemplo assim de coisas que o nutricionista usa, né? Faz avaliação, por exemplo, avaliação nutricional e encontra o diagnóstico de eutrofia. Eutrofia é um diagnóstico? Não, eutrofia não é um diagnóstico. Lembrando que diagnóstico é igual a problema. Que intervenção que o nutricionista pode fazer para um indivíduo eutrófico? Nenhuma, por quê? Porque o indivíduo está normal. Então, esse é um exemplo muito bom, porque a gente vê em muitos resumos de congressos que a gente é banca avaliadora, que o nutricionista coloca diagnósticos de população ou diagnósticos de pacientes como eutrofia. Eutrofia não é um diagnóstico. Eutrofia não é problema, eutrofia não precisa de intervenção, porque o indivíduo está normal. Então, eutrofia não é problema. Então, lembrando sempre, não podemos esquecer disso de jeito nenhum, a palavra diagnóstico para qualquer área é igual a problema. Também não podemos misturar diagnóstico e nutrição com um diagnóstico médico. O diagnóstico médico pertence ao médico e ele é a identificação de uma doença ou condição de alteração de órgãos específicos ou de sistemas corporais que pode ser tratada ou prevenida pelo médico. Então, diagnóstico médico não é diagnóstico em nutrição. Isso não quer dizer que, daqui a pouco nós vamos ver, que não existam algumas palavras que podem estar relacionadas. Diabetes mellitus, por exemplo, é um diagnóstico médico, não é um diagnóstico em nutrição. Mais tarde nós vamos dizer até o que dentro do diabetes mellitus nós podemos usar como diagnósticos em nutrição. Mas nós, sem dúvida nenhuma, aprendemos muito com os médicos. Nós sabemos muito bem que é a categoria profissional mais organizada dentro da área de saúde. Por quê? Então, vamos pensar, eles já têm uma codificação e uma classificação internacional que foi desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde, que se chama CID. CID é essa codificação que nós estamos falando nesse momento para a nutrição, que serve para os médicos. Então, um século e meio já que a categoria médica codifica o seu trabalho, codifica as suas ações, os seus diagnósticos. Portanto, é uma categoria profissional muito bem organizada. Todos nós sabemos que quando a gente vai no consultório médico, o médico coloca lá, até mesmo para a gente liberar, para convênio médico, para a gente fazer exames, etc., ele coloca o númerozinho, a secretária coloca o númerozinho de CID do problema, né? E com isso eles vão dar a comunicação, eles vão fazer a comunicação com outras áreas a partir da codificação. Então, é isso também que nós temos que fazer. Nós, nutricionistas, não temos essa codificação do nosso trabalho. Então, precisamos aprender, precisamos ter exemplo dessa categoria que está mais avançada, que é a categoria médica, com relação à codificação. Mas não podemos confundir. Diagnóstico médico é diagnóstico médico, diagnóstico do nutricionista é o diagnóstico em nutrição que nós estamos falando neste momento. Aqui nós temos alguns exemplos de diagnósticos médicos que têm relação com a nutrição, não tem problema nenhum. A nutrição faz parte também da situação clínica médica do paciente, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, o médico tem um diagnóstico de anorexia. Esse não é um diagnóstico em nutrição. Dentro da nutrição, anorexia ou náuseas e vômitos, a própria polifagia está dentro da terminologia de avaliação. Então, é um dado de avaliação do estado nutricional do indivíduo, enquanto aqui para os médicos é um diagnóstico.
Um outro exemplo é a anemia por deficiência de ferro. Isso é um diagnóstico médico. Para a nutrição, nós temos um diagnóstico relacionado a isso, que é a ingestão de ferro subótima. Tem relação com anemia? Tem, mas não é a única causa de anemia. O indivíduo pode ter, por exemplo, uma anemia por perda de sangue que não vai ser resolvida pela ingestão de ferro. Então, existe uma limitação do que é um diagnóstico em nutrição e do que é um diagnóstico médico. Diagnóstico em nutrição, como por exemplo, a ingestão de ferro subótima, ela deve ser resolvida pelo nutricionista. Enquanto o nutricionista ele não resolve, por exemplo, uma perda de sangue, que isso é uma ação médica. Os enfermeiros também têm terminologia padronizada para diagnóstico. A terminologia do enfermeiro é chamada NANDA, é uma padronização internacional também, mais antiga do que a nossa da nutrição. É mais amplo, né, o que significa diagnóstico do enfermeiro. Por exemplo, é o julgamento clínico sobre a resposta de um indivíduo, uma família, uma comunidade com relação a problemas de saúde reais ou potenciais, processos de vida que fornecem a base para uma terapia definitiva que busca alcançar resultados nos quais a enfermagem é necessária. Então, focando aqui que diagnóstico do enfermeiro tem relação com a ação do enfermeiro. É aquilo que o enfermeiro pode resolver para o seu cliente. Na terminologia dos enfermeiros, dos diagnósticos de enfermagem, há vários também relacionados à nutrição, alguns exemplos, por exemplo, deglutição prejudicada, nutrição desequilibrada, a constipação. Não que esses problemas foram avaliados da mesma forma que seriam pelo nutricionista. E muitas vezes o enfermeiro conseguindo fazer esse diagnóstico que tem relação com a nutrição possibilita até que o cliente seja referenciado a um nutricionista para que seja resolvido o problema de maneira mais específica, mais relacionada à nutrição. Mas é importante também que os enfermeiros tenham diagnósticos que têm relação à nutrição para que o nutricionista possa ser referenciado para o cuidado mais específico do cliente. Voltando para os diagnósticos em nutrição, nós temos que entender que, junto com o diagnóstico, até para identificar que toda intervenção é para resolver o diagnóstico, o problema, precisa ser descrita a etiologia. Lembrando também que a etiologia, ela foi buscada, ela foi encontrada na avaliação, no primeiro passo do processo de cuidado em nutrição. Mas é aqui que é descrito, no diagnóstico, que é descrita essa etiologia do problema, porque ela precisa ser resolvida com a intervenção para se resolver ou minimizar o diagnóstico. Então, a etiologia é a causa do problema, pode ser por várias razões, mas a causa do problema, a etiologia, o buscado, observada na avaliação, ela precisa ser descrita juntamente com o diagnóstico em nutrição. Outros dados importantes que precisam ser descritos juntamente com os diagnósticos em nutrição, com um diagnóstico em nutrição, são os sinais e sintomas. Lembrando que são aqueles dados de avaliação, são os indicadores de um problema que foram encontrados lá no primeiro passo. O primeiro passo é a avaliação do estado nutricional, avaliação em nutrição, avaliação do nutricionista. Então, os sinais e sintomas, como a gente disse, que é lá da avaliação, eles estão relacionados com a história da alimentação e nutrição, com medidas antropométricas, com dados bioquímicos, testes e procedimentos clínicos, ou com achados físicos focados na nutrição. São aqueles indicadores de que há um problema. Então, eles precisam
ser resgatados aqui para serem descritos juntamente com os diagnósticos em nutrição, porque lá no final, no monitoramento e aferição, eles precisam ser comparados com o começo para dizer que o diagnóstico foi minimizado ou resolvido. Entramos agora no terceiro passo do processo de cuidado em nutrição, que é a intervenção do nutricionista. A intervenção em nutrição, então, é um conjunto planejado de comportamentos e ações específicas, executado, delegado, coordenado ou recomendado por um nutricionista, que move o cliente em direção aos resultados desejáveis. Importante que a intervenção deve ser interativa, então sempre baseada na conversa com o cliente, em combinação nas ações, né, que sejam aprovadas pelo cliente. Então, sempre que possível, essa discussão com o cliente de qual é o caminho que os dois devem seguir para obter os melhores resultados. A intervenção ela tem duas fases, a fase de planejamento e a fase de ação. A fase de planejamento é a determinação dos objetivos. Os objetivos, logicamente, têm que ser realistas, eles têm que ser mensuráveis, alcançáveis, porque nós precisamos, com a intervenção, resolver o problema do indivíduo, o diagnóstico do indivíduo. Então, neste momento de planejamento, é onde se define como chegar, né, de forma realista a alcançar resultados, né, resolver o problema do indivíduo ou minimizar o problema do indivíduo. E a ação são as atividades em si. E a ação ela é baseada em padrões de referência ou em metas específicas para aquele indivíduo. Padrões de referência, por exemplo, nós podemos ter um padrão de referência como as DRIs, né, as recomendações dietéticas recomendadas, ou metas específicas. O indivíduo pode ter uma meta específica que é diferente de um padrão de referência, porque ela é uma meta individualizada. Então, um padrão de referência vai guiar as ações, ou uma meta específica para o indivíduo vai guiar as ações dessa fase da intervenção. Aqui vamos revisar as divisões da intervenção em nutrição. Nós temos aqui a oferta de alimentos e o nutriente. Dentro desse grupo, nós temos essa abordagem individualizada de prescrição, prescrição de dieta, cálculo de dieta, prescrição de suplemento individualizado ou genérico. Tudo isso se encaixa nesse grupo de oferta de alimento e ou nutriente. Temos a intervenção educação, intervenção aconselhamento. Por que elas estão separadas dessa forma? É mais fácil quando a gente entende que é devido ao resultado. O que eu quero dentro da educação é uma mudança de conhecimento, então eu vou avaliar, vou fazer testes de começo ao fim relacionado a conhecimento do indivíduo. Então, quando eu faço educação, eu quero modificar o conhecimento que o indivíduo tem de algo. Lógico que, mudando o conhecimento, nós podemos levar o indivíduo a mudar um comportamento, mas a educação em si, ela tem um objetivo que é mudar especificamente o conhecimento relacionado à nutrição, logicamente. Já o aconselhamento, ele tem como meta mudar o comportamento em relação à nutrição, alimentação e nutrição. Então, logicamente, as estratégias de educação e as estratégias de aconselhamento, elas são diferentes, porque o resultado que se quer é diferente. Enquanto a educação quer uma mudança no conhecimento, o aconselhamento quer uma mudança no comportamento. Por isso, são técnicas, são estratégias diferentes que são utilizadas em cada um
dessas intervenções. Temos a coordenação do cuidado em nutrição. Nesse caso aqui é o nutricionista continuar após uma referência ainda cuidando do seu cliente. Então, por exemplo, o nutricionista ele encaminha um cliente a um dentista ou ele encaminha um outro nutricionista especializado em alguma área. Isso não quer dizer que o nutricionista abandonou o cliente, ele pode continuar dentro da intervenção dele, fazendo referência, né? Que um dia um cliente pode voltar para ele ou continuar até que se resolva completamente o problema inicial daquele indivíduo. Então, é uma maneira, inclusive, de continuar a responsabilidade do nutricionista com aquele cliente para o problema que foi identificado por aquele nutricionista. E uma ação em nutrição baseada na população são ações de saúde pública em geral, que aborda o atendimento, né, de grandes populações. Então, foi feito um diagnóstico para uma população e a intervenção também vai ser relacionada a uma população. Voltando para aquela lista de termos agora específicos para intervenção em nutrição. Lembrando que essas fichas todas vocês têm acesso, inclusive nós vamos fazer alguns exercícios durante o curso com a utilização dessas listas, dessas fichas de termos. E como no nosso exemplo de fibra ficou pequeno para a gente estar vendo aqui nesse slide, vamos passar para o próximo para a gente obter as opções que a gente tem de terminologia padronizada em relação a fibras. Então, puxando um pedacinho daquela lista, no nosso exemplo de fibras, que opções de intervenção que nós podemos fazer relacionada a um problema com fibra. Lembrando que essa é a categoria de oferta de alimento e ou nutriente, fibra. Nós podemos ter uma dieta com aumento de fibra ou uma dieta com redução de fibra, isso genérico, pode ser fibra total. E também nós podemos ter uma modificação somente na fibra solúvel ou somente na fibra insolúvel. Uma dieta com aumento de fibra solúvel, com uma dieta com redução de fibra solúvel, ou uma dieta com aumento de fibra insolúvel, ou uma dieta com redução de fibra insolúvel. Então, dentro desse nosso exemplo, do que nós poderíamos fazer na intervenção, que começou lá com fibra dentro da avaliação, fizemos um diagnóstico, utilizando o excessivo ou subótimo para fibra, e agora o que é que nós podemos fazer em relação à intervenção. Passamos agora para o último, para o quarto passo do processo de cuidado em nutrição, que é chamado de monitoramento e aferição de resultados. Então, como a gente falou, o monitoramento e aferição é aquela comparação de dados do final, depois da intervenção, para o começo, que era o momento da avaliação. Então, o monitoramento ele vai nos dizer qual foi o progresso, como é que está acontecendo a resolução, a minimização do problema, e se há necessidade, se ele não foi resolvido, se há necessidade de começar tudo de novo, que é a chamada reavaliação. Então, começaria a reavaliação para diagnóstico, outro diagnóstico novamente, intervenção novamente, porque essa não resolveu o problema, e novamente monitorar e aferir resultados. Então, o monitoramento é um momento extremamente importante, juntamente com a aferição de resultados, para se chegar ao fim e dizer se o problema realmente foi resolvido, foi melhorado, foi minimizado para o cliente, que é o que realmente interessa, né? Chegar ao final e resolver o problema do nosso cliente. Vamos relembrar aqui que monitoramento e aferição é exatamente igual a avaliação e reavaliação. Então,
todas as categorias de história relacionada à alimentação e nutrição, medidas antropométricas, elas são revisadas aqui, exceto a história do cliente, porque a história do cliente ela não teve intervenção focada nela, aquela situação de que se a gente quer saber a renda do indivíduo por algum motivo, a raça do indivíduo, a condição socioeconômica dele, foi importante para se fazer a intervenção, mas não foi o foco da intervenção. Nós não queríamos, com o nosso trabalho, mudar alguma coisa da história do cliente, uma cirurgia que já aconteceu, ou uma doença pré-existente do indivíduo. Isso tudo é importante para a gente coletar dados na história do cliente, mas não foi foco da nossa intervenção. Então, só não entra dentro de monitoramento e aferição a história do cliente. As demais categorias, com todos os dados de avaliação que estavam anormais e que definiram diagnóstico e que indicaram as intervenções, elas precisam estar aqui novamente, os dados anormais da avaliação, para se aferir o quanto se resolveu do problema do cliente. Então, voltando para a lista de termos padronizados e códigos, a ficha é exatamente a mesma, ela serve tanto para avaliação e reavaliação quanto para o monitoramento e aferição. A única coisa é que no monitoramento e aferição nós não vamos usar os termos, os itens que tem dentro da história do cliente. Então, se a gente voltar para fibras, né, como exemplo, nós temos lá os dados que nós precisamos coletar da ingestão total de fibra, ou ingestão de fibra solúvel, ou ingestão de fibra solúvel, como a gente começou todo o nosso exemplo, utilizando um problema aí, desde o início, dados para avaliar um problema. Estamos finalizando a primeira parte do geral que nós temos para dizer sobre o processo de cuidado e nutrição e da terminologia do processo de cuidado e nutrição. Recomendamos duas bibliografias, a gente chama de SWAN 1 e SWAN 2, uma publicada em 2017, outra publicada em 2019, há várias publicações sobre a terminologia. Essas duas são as duas mais atualizadas dentro do processo, uma falando mais do modelo, que é aquela bola de cores, né, com os 4 passos, e outra falando um pouco mais sobre a terminologia. Então, são duas referências que a gente pode estar recomendando para vocês, ambos da Academia de Nutrição e Dietética Americana. Embora o Brasil esteja atrasado em muitas áreas, como a nossa mesmo de nutrição, que a gente não tem a terminologia padronizada, não tem nos sistemas de saúde essa terminologia padronizada para o nosso uso, existe já alguns avanços, como por exemplo, essa publicação no Diário Oficial, que saiu em 2017, que define a adoção obrigatória dos modelos em todo o sistema de saúde do país, abrangendo as pessoas físicas ou jurídicas que realizam atenção à saúde nas esferas pública, suplementar e privada. Então, foi definido já em 2017 a necessidade de se padronizar a linguagem dentro de informações clínicas em todas as áreas de todos os serviços de saúde do país. E há planejamento estratégico do governo, como esse que a gente pode obter na internet facilmente, do Ministério da Saúde, um planejamento estratégico de 2018 a 2021, onde um ponto ali é promover a sustentabilidade das terminologias e ferramentas necessárias para suportar as atividades do centro. E eles colocaram ali como indicador e como meta, e já foi realizado, eu vou mostrar para vocês, a associação ao SNOMED Internacional. O SNOMED é uma linguagem de informações clínicas, ou seja, que agrupa todas as informações de todas as áreas da saúde no mesmo sistema. Então, seria uma linguagem única para todos os profissionais da área de saúde. Logicamente, isso é uma coisa extremamente complexa.
Porém, isso já funciona em muitos países. O que o Brasil não tinha ainda era, inicialmente, ser membro de um sistema e começar a focar na utilização desse sistema para dentro das suas unidades de saúde. Então, isso já aconteceu. O Brasil é um membro do SNOMED-CT desde 2018, 2019. Então, isso já acontece. Se a gente entra lá no site do SNOMED, inclusive, a gente vê o Brasil como membro, mas, logicamente, é um caminho longo ainda para a gente percorrer, para a gente estar com isso tudo implementado. Mas um primeiro passo já foi escolhido, inclusive, qual vai ser o sistema é o SNOMED-CT, para se agrupar toda essa terminologia, né, de referência de todas as áreas clínicas que a gente possui em um sistema, uma estrutura única. Então, o que é o SNOMED-CT? É uma linguagem global, internacional, um sistema estruturado de terminologias. Então, o objetivo aqui do SNOMED é utilizar todas as terminologias clínicas dentro de um único sistema que converse um com o outro com facilidade, que o mundo inteiro utilize essa mesma terminologia, essa mesma padronização, esse mesmo sistema. Então, isso é maravilhoso, sem dúvida nenhuma, vai colocar muita velocidade, muita qualidade no atendimento clínico no mundo inteiro, sem dúvida nenhuma, serão grandes avanços que nós vamos alcançar nos próximos anos ou décadas, quem sabe, né? Então, há uma grande possibilidade para a melhoria dos serviços de saúde. Onde nós estamos como nutricionistas? A terminologia do processo de cuidado em nutrição, ela já faz parte quase que completamente, quase que totalmente, ela faz parte do SNOMED-CT. Porém, em inglês e em algumas outras línguas que estão trabalhando já há algum tempo com o SNOMED. Como no Brasil nós não começamos nenhuma ação, como vocês viram, o Brasil se tornou membro do SNOMED, escolheu o SNOMED como sistema estruturado, ainda bem. A terminologia não está só a terminologia do processo de cuidado em nutrição não está somente no SNOMED, ela também está no LOINC, por exemplo, que é um outro sistema que os Estados Unidos usou bastante no passado, ainda utiliza, mas já estão todos migrando para o SNOMED. O SNOMED é o mais promissor para o mundo inteiro. Então, a situação da gente estar com a padronização dentro do SNOMED já é um avanço bastante grande. Porém, é importante que a gente esteja aqui no Brasil, nacionalmente, fortalecidos como nutricionistas, para que a gente faça parte deste grupo do SNOMED, para que sejam aceitas as nossas terminologias. Por exemplo, se nós temos uma terminologia que é anorexia, que pode bater com a anorexia dos médicos, se os psicólogos, por exemplo, chegarem primeiro no SNOMED e dizer que eles querem uma terminologia que seja chamada de perda de apetite, essa é a terminologia que vão usar. Nós vamos ter que nos adaptarmos a eles, a terminologia falta de apetite, não eles a nossa, que seria a anorexia. Então, são coisas simples que nos colocam, lógico, agora com bastante atenção, a necessidade de nos organizarmos para a gente ir adiante a partir do entendimento, da prática dessa terminologia, do processo de cuidado e nutrição, a gente ir adiante e trabalhar o mais rápido possível como grupo, como nutricionistas, dentro do SNOMED, porque para a gente só vai ter benefício se chegarmos primeiro. O objetivo do consenso foi identificar a terminologia e instrumentos padronizados internacionalmente para o processo de cuidado em nutrição, para facilitar a condução de treinamentos de nutricionistas que trabalham com pacientes adultos com a doença renal crônica. Nós levantamos 11 questões relacionadas
ao processo em si, ao modelo do processo, que estão relacionadas à triagem de risco de desnutrição, ao processo de cuidado em nutrição, que são os 4 passos que nós discutimos, e a gestão de resultados em nutrição, que é logo saindo do processo de cuidado em nutrição. Nós trabalhamos com um levantamento de diretrizes internacionais, de bancos de dados, de artigos científicos, e definimos também para os termos padronizados, esses termos que nós apresentamos a vocês. Nós enviamos a 20 nutricionistas especialistas que tinham pelo menos 2 anos de prática com pacientes adultos com doença renal crônica, para que fossem selecionados os termos de cada uma das categorias e fossem muito claros e muito relevantes para a prática clínica destes nutricionistas com os pacientes com doença renal crônica. Dentro do estudo, nós avaliamos o índice de validade de conteúdo para determinar e quantificar a validade desse conteúdo, e utilizamos também o sistema GRADE para atribuir força de evidência às nossas recomendações do consenso. O GRADE é um sistema bastante utilizado para avaliar o grau de evidência das nossas recomendações que foram feitas no consenso, e divide o nível de evidência, o grau de evidência, em A alto, ou B moderado, ou C baixo, ou D muito baixo. E também nós utilizamos o quadro de força de recomendação, que seria uma recomendação forte que nós daríamos, ou uma recomendação fraca para aquilo que nós recomendamos em cada parte, em cada questão que foi respondida pelo consenso. Em relação à parte de respostas que cada nutricionista deu na seleção dos termos que achava muito claro, muito relevante para a sua prática clínica com os pacientes com doença renal crônica, essas respostas foram colocadas em planilha e então avaliado o índice de validade de conteúdo. Nós só utilizamos a escala 4, que é no nível de muito relevante, muito claro para as respostas, já que a terminologia é muito longa, então o nutricionista não teria que escolher para cada termo o que é que ele dava, né, em termos de número na escala. Ele só escolheu aqueles termos que ele acreditava que eram muito relevantes e muito claros para a sua prática clínica, dentro das listas todas de termos. Então, dentro do índice de validade de conteúdo, nós identificamos aquelas respostas que tinham concordância em mais de 80% das respostas, ou seja, mais de 80% de concordância era representativo do grupo, ou seja, nutricionistas que escolheram termos que não foi de concordância de pelo menos 80% das respostas dos outros nutricionistas não entraram, essas respostas não entraram dentro dos nossos resultados. Por que que nós focamos em desnutrição, como, por exemplo, instrumentos de triagem, instrumentos de avaliação de desnutrição para essa população de pacientes com doença renal crônica? Porque a desnutrição ainda é o maior problema. Existem outros problemas, sem dúvida nenhuma, a própria obesidade pode ser problemática em alguns pontos, mas nós entendemos que quanto mais avançada é a doença renal crônica, maior é o risco de desnutrição. Então, os pacientes que estão no estágio 5, já estão em diálise, por exemplo, eles podem chegar de 50% a 80% da população desses pacientes estarem em algum grau de desnutrição. E a desnutrição está diretamente relacionada com a mortalidade. Então, a desnutrição foi o foco do nosso consenso em termos de seleção de instrumentos, exatamente por ser um grande risco para a mortalidade dos pacientes com doença renal crônica. A terminologia do processo de cuidado em nutrição não tem
padronização para triagem e referência, porque eles são fora, né? Estão fora, estão no início do processo de cuidado e nutrição, ou seja, eles dão caminho para o processo, mas não estão dentro do processo, assim como a gestão de resultados, a gestão também não está dentro do processo de cuidado e nutrição, que foram os 4 passos que nós vimos dentro daquele círculo que é o modelo do cuidado, do processo de cuidado e nutrição. Então, não há terminologia, não há termo padronizado para triagem, mas como faz parte do modelo e a gente focou em desnutrição para esse consenso, nós fizemos, logicamente, um levantamento também se a gente poderia ter algum instrumento de triagem de desnutrição que poderia ser recomendado para esses pacientes, para que a gente começasse dentro do modelo já com a triagem e terminasse com a gestão de resultados, que já está fora do modelo do processo de cuidado e nutrição. A partir de estudos de meta-análise mais recentes, nós escolhemos um instrumento de triagem de desnutrição, que é conhecido como MST, e ele pode ser recomendado para a triagem de risco de desnutrição para os pacientes, sim, com doença renal crônica. E também recomendamos que a triagem deve ser aplicada pelo menos uma vez por mês. A partir desta meta-análise mais recente, nosso nível de evidência para recomendar o MST foi A, muito alto, e a nossa força, né, de recomendação foi a força 1, então altamente recomendado. A nossa segunda questão, já dentro do processo de cuidado e nutrição, foi se a padronização do processo de cuidado e nutrição e a terminologia, se ela seria recomendada para pacientes com doença renal crônica. Não há estudos científicos fazendo, por exemplo, comparação entre não usar uma padronização ou usar uma padronização, não usar termos ou utilizar termos. Portanto, nós não temos embasamento científico para dizer se sim ou não, mas dentro de todas as evidências teóricas, né, levantadas de que isso melhora a qualidade, até mesmo em algumas outras populações, melhorou a qualidade do trabalho, não existe comparativos, mas se melhorou de como se estava para como se está agora, houve melhora quando se padronizou a terminologia. Então, a partir disso, nós damos uma força altamente recomendado que se faça essa recomendação, esse uso dessa padronização, mas em termos de nível de evidência científica, nós ainda não temos estudos comparativos, etc., para dizer que a padronização seria realmente melhor do que fazer uma outra coisa, que parece não ético neste momento que se tem esse tipo de estudo. Para responder a terceira questão, aí foi o envolvimento dos nutricionistas especialistas, e a pergunta era quais termos padronizados de avaliação e reavaliação, o primeiro passo então, que são considerados muito relevantes e muito claros por nutricionistas especialistas. Do total de 1.041 termos de avaliação e reavaliação, padronizados internacionalmente, foram recomendados 107 termos que foram escolhidos dentro do índice de validade do conteúdo para a gente usar para o treinamento inicial de outros nutricionistas. Esses nutricionistas escolheram 107 termos que eles acham muito relevantes e muito claros, portanto, nós poderíamos, no nosso consórcio, utilizar estes termos para treinamento inicial de outros nutricionistas que trabalham com pacientes com doença renal crônica no Brasil. Isso equivale a mais ou menos 10% do total de termos, né? 107 termos é aproximadamente 10% do total de termos existentes padronizados para avaliação e reavaliação em nutrição.
Na questão 4 foi feita a mesma coisa, a mesma seleção de respostas de nutricionistas especialistas, mas agora em relação aos termos de diagnóstico em nutrição. Do total de 192 termos padronizados para diagnóstico e nutrição, foram escolhidos 28, que seriam, então, poderiam ser utilizados para treinamento de outros nutricionistas que trabalham com pacientes com a doença renal crônica no Brasil. Para a gente foi, inclusive, surpresa que a maioria foi na clínica, os termos selecionados. A gente esperaria que muito mais termos fossem selecionados da ingestão, e foi um pouco mais que a porcentagem total que foi selecionada da primeira parte, que foi a avaliação. Então, esse aqui foi mais de 10% do total dos termos que são padronizados, que foram escolhidos, selecionados. Essa questão trouxe a desnutrição, na definição da desnutrição, que dentro do processo de cuidado e nutrição existe em diagnóstico a definição de desnutrição baseada na etiologia para populações em geral, mas na nefrologia nós temos uma grande problemática, que a desnutrição ela recebe muitos nomes e muitas definições com critérios diferentes. E isso é muito complexo dentro da nefrologia, porque a gente, até para fazer comparativos de graus de desnutrição, fica complicado entre unidades de diálise ou centros de nefrologia diferentes e em diversos locais do mundo. Então, nós fizemos uma pergunta exatamente para tentar encaixar o que já existe no processo de cuidado e nutrição, uma terminologia padronizada, e se isso poderia ser utilizado também para o paciente renal crônico. Houve consenso de que a definição de desnutrição energético-proteica pode ser padronizada para pacientes com doença renal crônica, com foco na etiologia e em relação à inflamação. Então, em 4 graus, de acordo com o nível de inflamação ou se não há inflamação. Essa é uma recomendação, inclusive, de guidelines da Sociedade Europeia de Nutrição Parenteral e Enteral. A questão 6 foi qual o instrumento de diagnóstico de desnutrição que poderia ser recomendado para esses pacientes. E a recomendação do consenso foi que a avaliação subjetiva global, conhecida como SGA, é o instrumento de diagnóstico de desnutrição energético-proteica mais bem validado para pacientes com doença renal crônica. Existe um outro instrumento que ainda não está totalmente validado para pacientes com doença renal crônica, mas sim para outras populações, e que está incluído na terminologia do processo de cuidado e nutrição de forma padronizada, que se chama MCC, o Malnutrition Clinical Characteristics. Então, esse é um instrumento mais objetivo, mais numérico, mais objetivo, e está validado para outras populações clínicas. Então, provavelmente não será difícil de ser validado também para pacientes com doença renal crônica. Então, nós deixamos mais uma recomendação, além da avaliação subjetiva global, para que no futuro seja melhor validado e que a gente possa utilizar um instrumento mais objetivo do que subjetivo, como é a avaliação subjetiva global. Essa é a MCC, o modelo da ficha, e foi criada pela Academia de Nutrição e Dietética Americana, juntamente com a Associação de Nutrição Parenteral e Enteral Americana, e os indicadores utilizados nesse instrumento são a redução da ingestão energética, perda de peso, a perda de gordura corporal, a perda de massa muscular, acúmulo de líquido e a avaliação da força de preensão palmar. Para identificar desnutrição, pelo menos 2 desses critérios têm que estar presentes. E cada tipo de desnutrição baseado na etiologia tem critérios um pouco diferentes com relação a cada um desses critérios aqui. Então,
Uma vez definindo o tipo da desnutrição, avalia-se o critério, chega-se então ao diagnóstico de desnutrição. A questão 7 trata dos termos padronizados, então selecionados pelos nutricionistas especialistas, agora especificamente para intervenção em nutrição, que seriam considerados por eles muito relevantes e muito claros. De maneira surpreendente, de 385 termos padronizados para intervenção em nutrição, os nutricionistas especialistas escolheram somente 9 termos como muito claros e muito relevantes para o atendimento, para a prática clínica com o paciente com doença renal crônica. Isso é realmente surpreendente porque isso significa em torno de 3% somente do total de termos, e quando a gente observa a categoria, foi escolhido somente dentro da categoria oferta de alimentos e ou nutrientes. Então, isso para a gente levanta uma bandeira muito interessante, muito importante, de que o nutricionista no Brasil não considera a educação, o aconselhamento e mesmo a coordenação do cuidado em nutrição por nutricionista como intervenções independentes e importantes de serem mostradas com resultados. Então, isso é uma necessidade, sem dúvida nenhuma, de treinamento, de esclarecimento para os nossos nutricionistas brasileiros. Pelo fato que dentro da intervenção, na ação, nós podemos usar metas individualizadas para um cliente ou também padrões de referência para a ingestão diária de alimentos e de nutrientes. Então, nós colocamos aqui uma questão, né, que quais seriam os padrões de referência para a ingestão diária de nutrientes e de alimentos seriam recomendados para esses pacientes com doença renal crônica. Para essa recomendação, nós temos o guideline recentemente publicado, que é o CADOC. Então, a recomendação ficou que as diretrizes CADOC Nutrição são recomendadas como padrão de referência para a ingestão diária de nutrientes para pacientes com doença renal crônica, e os instrumentos Meu Prato, Pirâmide Mediterrânea e Plano Dieta da Dieta DASH podem ser recomendados como padrão de referência para alimentos, e também podem ser adaptados para os diversos estágios da doença renal crônica, mas sem esquecer que metas individuais devem ser estabelecidas de acordo com o julgamento profissional. Aqui mostra um quadro de resumo do CADOC de nutrição, que faz recomendações para energia, para proteínas, para sódio, para potássio, para líquidos, para fósforo e para cálcio. E faz recomendações para a fase não dialítica da doença renal crônica, para a fase de hemodiálise e para a fase de diálise peritoneal. E esses são os modelos da pirâmide mediterrânea, do Meu Prato, do plano alimentar da dieta DASH, que são instrumentos tradicionais já utilizados para a população saudável e que podem ser facilmente adaptados para qualquer estágio da doença renal crônica. A questão 9 é em relação, então, a quais termos padronizados de monitoramento e aferição em nutrição que são considerados muito relevantes e muito claros por nutricionistas especialistas. Aqui lembrando que ficou bastante semelhante à avaliação e reavaliação. A história do cliente não entra aqui, por isso são menos termos para monitoramento e aferição. E de 991 termos, 94 foram selecionados pelos nutricionistas especialistas. A questão 10 já entra no sistema de gestão de resultados, que é quando sai do processo de cuidado em nutrição, como dá para ver bem nesse modelo do processo de cuidado em nutrição. E a questão foi qual formato para documentação de dados do processo de cuidado em nutrição é recomendado ou seria recomendado para esses pacientes com doença renal crônica. O consenso estabeleceu que o acrônimo ADMA, de avaliação, diagnóstico, intervenção, monitoramento e aferição, é recomendado para documentar o processo de cuidado e nutrição de pacientes com doença renal crônica.
E, por fim, a questão 11, que também é sobre o sistema de gestão de resultados, pergunta quais indicadores de gestão de resultados em nutrição que seriam recomendados para esses pacientes com doença renal crônica. Como indicadores de gestão do trabalho do nutricionista, o consenso identificou que deve focar principalmente na desnutrição, que pode ser separada por faixas de idade, e outros indicadores que também são relacionados diretamente com as intervenções em nutrição são ganho de peso interdialítico, fósforo, cálcio, vitamina D, potássio e bicarbonatos séricos, assim como a glicemia ou a hemoglobina glicada desses pacientes. Então, esses são indicadores importantes que são diretamente relacionados com resultados do trabalho do nutricionista e que podem, então, ser utilizados dentro do sistema de gestão. E esse quadro apresenta todos esses indicadores que foram selecionados como importantes para a gestão de resultados em nutrição. Todos eles têm relação com intervenções de nutricionistas, então poderiam ser avaliados dentro de gestão de resultados. Podemos concluir, então, que a padronização da terminologia do processo de cuidado em nutrição é o meio mais eficaz para demonstrar resultados, lembre-se que resultados está escrito na nossa testa, de nutricionistas na saúde. Significa, sem dúvida nenhuma, grandes avanços na prática, na educação, na pesquisa e no desenvolvimento de regulamentações